Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago. E olha só, mais uma questãozinha da banca Cisgran-Rio, que já caiu no concurso do Banco do Brasil do cargo de escriturário, tá, pessoal? Nós vamos resolver ela daqui a pouquinho. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma playlist que você encontra aqui na descrição, onde temos várias e várias questões já resolvidas da banca Cisgran-Rio para o concurso do Banco do Brasil. Olha só quais questões já passaram por aqui. Já passaram, por exemplo, essa primeira que envolvia porcentagem, essa daqui que envolvia juros compostos, olha só. Também tivemos de juros simples, tivemos de porcentagem, tivemos de combinação, probabilidade, tivemos. Nós temos várias questões e nós vamos resolver essa daqui agora. Se você não é inscrito, se inscreva enquanto roda a vinheta. Vai lá e já se inscreve, beleza? Pessoal, sem muita perda de tempo, vamos lá. Olha só. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são de dificuldade média e 3 são difíceis. Vou marcar aqui, ó. 2 fáceis, 5 dificuldade média e 3 são difíceis, né? Se fosse eu, colocaria tudo difícil. Brincadeira, gente. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. O que é a montagem da prova? A montagem da prova é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. Tá bom? Então ele vai colocar, ordenar aí as questões, primeira, segunda, terceira, quarta, enfim. Né? O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na montagem da prova. É essa tabela aqui, que é o critério que ele estabeleceu. Tá bom? Então ele estabeleceu que as 2 primeiras questões serão fáceis. As próximas 5 serão médias. E as 3 últimas serão difíceis. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido, que é esse critério aqui. Tá? Então, pensa comigo, olha só, nós temos 2 questões fáceis. Ele pode escolher se ele coloca uma certa questão em primeiro ou ele coloca na segunda questão da prova. Tá bom? Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Pode ser a terceira uma fácil? Não, né? Não pode ser a terceira, porque o critério dele aqui, ó, as 2 primeiras têm que ser fáceis, a terceira tem que ser média. Eu não posso combinar, né? Eu não posso trocar essas 2. Tranquilo? Eu só posso trocar fácil com fácil, média com média e difícil com difícil. Então vamos ver quais são as possibilidades, né? Isso aqui a gente lembra do princípio multiplicativo, mas eu nem vou me atentar a nomes técnicos assim. Tudo bem? Então olha só. Da questão fácil, né? Elas podem combinar de quais maneiras? Eu tenho 2 questões fáceis, tá bom? A primeira, né? Quantas possibilidades eu tenho para colocar como primeira questão? Eu tenho 2 possibilidades. Pode ser essa ou essa, eu tenho 2. Vamos supor que eu escolhi essa daqui. Quantas eu vou ter para a próxima questão? Eu vou ter uma. Tudo bem? Então, pelo princípio multiplicativo, né? Eu vou multiplicar elas. 2 vezes 1 é 2. Então eu tenho 2 possibilidades de mexer com as questões fáceis. As questões médias, né? Eu tenho 5 questões médias. 1, 2, 3, 4, 5. Como que você sabe que tem 5, professor? Só você poderia contar aqui ou poderia voltar no texto. Ó. Perfeito? Então elas podem combinar. Vou colocar combinar para não falar permutar, né? O correto é permutar, mas elas podem combinar entre elas. Eu posso escolher essa questão média aqui, ela pode vir para cá. Enfim, essa daqui pode subir para cá. Elas podem mudar a posição. Tudo bem? Então eu tenho 5 questões médias. Para a primeira escolha, eu tenho 5 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi essa daqui. Tá bom? Para a segunda escolha, eu tenho 4 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi essa outra. E assim sucessivamente. Eu tenho 3 depois, 2 e 1. Se eu multiplicar isso aqui tudo, vai dar quanto? 5 vezes 4,
vai dar 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tranquilo? E as difíceis, professor? E as difíceis? As difíceis, nós temos que analisar somente entre as difíceis. Nesse caso, eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades, tá bom? Então, olha só. Eu tenho 3 possibilidades de colocar. Eu coloco uma delas, sobra 2 possibilidades. Eu coloco a próxima e sobra uma. Então, basta eu multiplicar aqui também. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Então, pensa comigo, pessoal. Se para montar a prova, ele tem que colocar as fáceis primeiro e as médias depois e as difíceis. Quando eu falo esse e, nada mais, nada menos, eu estou falando que uma multiplicação vai acontecer. Eu vou multiplicar esses carinhas aqui, ó. Eu vou multiplicar esse cara com esse cara com esse cara, tá bom? Então eu já consigo analisar na minha resposta, ó. Com certeza não é a C. Com certeza não é 6, certo? Só de olhar, né? Porque aqui eu já tenho 120. Então olha só, 120 vezes o 2 vezes o 6. Ah, professor, não tem que ser na ordem? Ah, lembra daquela propriedade, né? A ordem dos fatores não altera o produto? Não, pode ser de qualquer ordem, não tem problema. Tudo bem? Por que você colocou desse jeito, professor? Porque primeiro eu vou multiplicar aqui, ó. Aqui vai dar 12. Certo? Na verdade, eu vou estar fazendo a seguinte conta, 120 vezes 12, tá bom? Se você lembrar, né? Se você já está trabalhando bastante com matemática, você vai lembrar que se eu multiplicar 12 vezes 12, 12 ao quadrado, dá 144, tá bom? E tem um zerinho aqui a mais, eu coloco o zero aqui, ó. Então, olha só, que valor que deu? 1440. A alternativa correta é a letra D. Tranquilo? É a letrinha D. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido, né? Lembrando que nessa questão você tinha que deixar as fáceis primeiro, depois as médias e depois as difíceis. Tranquilo? Por isso que a gente fez separadinho as combinações, né, entre elas aí. A fácil poderia ter 2 opções, né? Trocar entre elas. As médias teriam 5 questões, depois 4 opções, depois 3 opções, depois 2 opções, depois uma única opção, multiplicando tudo 120. Né? E as difíceis, você teria primeiramente 3 opções de questões, escolhida uma, você teria 2, escolhida uma, você teria a última. Tá bom? E depois, montando tudo, né? Você teria que montar a prova com fácil e média e difícil. Bastava você multiplicar tudo e você encontrar o seu resultado. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se entendeu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com um colega. E o intuito desse canal é trazer matemática de uma forma bem simplificada, não ficar falando muito nome técnico. É uma maneira bem tranquila da gente resolver questões. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.